Justificação, propiciação e declaração. Sermão de número 3488. Publicado numa quinta-feira, 2 de dezembro de 1915, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, na noite do Dia do Senhor, 9 de outubro de 1870. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos, capítulo 3, versos 24 ao 26. Eu penso, queridos amigos, que alguns de vocês dizem: não é mais uma vez a mesma velha doutrina que estamos ouvindo tão continuamente. E eu tenho certeza que se você disser isso, não serei surpreendido. Nem por outro lado, posso criar qualquer tipo de desculpa. A doutrina da justificação pela fé através do sacrifício vicário de Cristo é muito mais para o meu ministério do que pão e sal para a mesa. Tão frequentemente como quando a mesa está pronta, existem aquelas coisas necessárias. Considero esta doutrina como sendo aquela que deve ser pregada continuamente e ser misturada com todos os nossos sermões. Mesmo como, de acordo com a lei de Deus, foi dito: com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Este é o sal do Evangelho. Na verdade, é impossível expô-lo em demasia. É a doutrina salvadora de almas. Ela é o fundamento da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Ela é aquela pela qual Deus tem o prazer de trazer muitos para a reconciliação consigo mesmo. Como professor, tenho cuidado de fundamentar bem os seus alunos em gramática, para que possam se apossar das próprias raízes da linguagem. Do mesmo modo, devemos ser arraigados e alicerçados nesta fundamental e cardeal verdade de Deus: a justificação através da justiça de Jesus Cristo. Martinho Lutero era quem costumava pregar essa doutrina muito veemente e formidavelmente, mas declarou que sentia que poderia bater a Bíblia nas cabeças das pessoas, se pudesse, por qualquer meio fixar esta doutrina nelas. Pois logo depois de a terem aprendido, as pessoas a esqueciam. Mais e mais uma vez o ministro cristão tem continuado a insistir sobre esta verdade: que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, para si mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. E para todo sempre, enquanto o mundo permanecer, ele deve continuar a repetir a verdade de Deus: que somos justificados pela justiça de nosso Redentor e não por qualquer justiça própria. Não pretendo, neste momento, tentar pregar um sermão, mas sim dar novamente um esboço de exposição desta doutrina. E se você voltar para o texto, eu penso que nós podemos muito bem dividi-lo, e muito corretamente também, em 3 partes e pontuá-lo com 3 palavras: justificação, propiciação e declaração. Justificação: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
propiciação, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. E então chegamos ao terceiro, declaração, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Primeiramente, então, aqui está algo sobre, primeiro, justificação. O sentido deste termo é, neste lugar, e na maioria dos outros, declarar que uma pessoa seja justa. Uma pessoa é levada a julgamento. Ela é levada perante o juiz. Uma das duas coisas acontecerá. Ela será absolvida ou justificada, ou então ela será condenada. Você e eu estamos todos virtualmente perante o juiz e estamos, neste momento, ou absolvidos ou condenados, justificados ou sob condenação. Não é possível que qualquer um de nós será absolvido em razão de não sermos culpados, pois todos devemos confessar que temos quebrado a lei de Deus milhares de vezes. Não é possível para qualquer um de nós que sejamos declarados justos com base na própria obediência pessoal à lei de Deus. Pois, para sermos justos através de nossa própria obediência, esta deve ser perfeita. Mas não temos sido perfeitos. Nós quebramos a lei, continuamos a quebrá-la. E pelas obras da lei fica claro que não podemos ser justos, não podemos ser justificados. O Senhor, o Deus do céu e da terra, designou e promulgou uma maneira pela qual ele pode ser justo e ainda pode declarar o culpado como sendo justo. Uma maneira pela qual, usando as palavras de nosso texto, ele pode ser justo e ainda o justificador daquele que crê. Dessa forma, é simplesmente isso, uma forma de substituição e imputação. Nossos pecados são tirados de nós e colocados em Cristo Jesus, o substituto inocente. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Então, quando isso é realizado, a justiça que foi operada por Jesus Cristo é tomada dele e imputada, contada a nós, de forma que o restante do texto se torna realidade, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Nós somos encontrados nele não como tendo a nossa própria justiça que é da lei, mas a justiça que vem de Deus pela fé. Vejam vocês, nós não guardamos a lei de Deus, mas a quebramos. Estávamos, portanto, condenados. Jesus veio e pôs-se em nosso lugar como cabeça toda a raça que ele elegeu. Tornou-se seu representante. Obedeceu completamente toda a lei por eles. Também sofreu a punição devida por todas as suas violações da lei, tornando-se um substituto, ativa e passivamente obedecendo à lei e sofrendo sua pena. E agora o que ele fez é imputado a nós, enquanto que o que nós fizemos pelo caminho do pecado foi no passado imputado a ele. E ele foi feito maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Se você me perguntar como isso pode ser uma coisa justa a se fazer,
Eu respondo: Deus a determinou e não é possível que ele tivesse determinado qualquer coisa que não fosse justa. Mas, além disso, havia uma razão original para isto, pois a nossa primeira ruína veio sobre nós através do nosso primeiro pai, Adão. Nossa primeira queda não foi o nosso fazer, mas o fazer do homem que ficou como nosso representante. Talvez se tivéssemos, cada um de nós, desde o princípio separada e distintamente pecado, sem qualquer conexão com ele, a redenção poderia ser tão impossível para nós como nós temos razão para acreditar que é para os anjos caídos. Mas na medida em que o primeiro pecado foi em conexão com a representação federal do primeiro Adão, tornou-se possível e certo que deve haver uma salvação através de um segundo representante federal, Jesus Cristo, o segundo Adão. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Como por um homem entrou o pecado no mundo e a raça pereceu, assim, pelo segundo homem glorioso, Cristo Jesus, a graça divina reina pela justiça para a vida eterna. Mas você não precisa questionar a justiça do plano. O soberano contra quem você ofendeu se digna a aceitá-lo. E o que Deus aceita não precisamos hesitar em confiar. Se o ofendido está satisfeito e nós proclamados justos, nós podemos estar perfeitamente satisfeitos com o que ele deverá fazer em relação a nós, pois ele justifica. Quem pode condenar? Se ele absolve, quem ousa acusar? Temos plena confiança, digamos, se uma vez fomos absolvidos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos capítulo 8, verso 33. Agora, observe o que diz o texto sobre o plano de justificação. Ele nos diz que, na medida em que nos concerne, nos é dado gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente, Deus perdoa os pecados do pecador de forma gratuita, livremente, não por consideração a qualquer arrependimento dele, meritoriamente considerado, não no terreno de qualquer resolução sua que possa subornar a mente eterna. Não por conta de penitência ou sofrimento suportado ou a ser infligido, mas ele remove pecados gratuitamente porque ele escolhe fazê-lo. Por nada. Sem dinheiro, sem mérito, sem nada que pudesse movê-lo, senão a sua própria natureza grandiosa, porque ele se deleita na misericórdia. Sendo justificados gratuitamente. E em seguida, para torná-lo ainda mais claro, é adicionado, por sua graça, o que não é uma tautologia, embora seja uma repetição. Nós somos justificados não por qualquer dívida para conosco, não porque Deus foi obrigado a justificar, mas por causa de seu abundante amor, abundante e riqueza de sua compaixão. Ele gratuitamente faz com que o culpado seja perdoado e os injustos sejam justificados pela justiça de Cristo. Eu sei que tem sido dito por alguns que nós fazemos com que não haja tal coisa como perdão e justificação gratuitos, porque nós colocamos a justiça de Cristo como a causa aquisitiva de ambos. Eu garanto que nós o fazemos. Mas nós, vigorosamente sustentamos que o perdão seja gratuito e a justificação também, ainda que seja por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É gratuita para nós. Gratuita devido ao coração e à misericórdia de Deus concernentes a nós. E isso somente através da redenção.
Porque Deus precisa ser justo. Ele deve ser justo. Ele não pode admitir o pecado separado da penalidade. Ele é soberano, mas ele, em sua soberania, nunca viola a justiça. E seria um ato soberano de injustiça se ele passasse pelo pecado sem infligir a ele o castigo que ele ameaçou que deve segui-lo. Este é um ato que não é possível para Deus fazer, pois ele deve ser justo e ele mesmo declarou que ele não tem por inocente o culpado. Ainda assim, a justificação é gratuita para você, gratuita para todas as almas que a obterão, gratuita para todo homem que crê em Jesus. Agora observem que essa justificação é colocada diante de vocês como sendo através da redenção que há em Cristo Jesus. Há um preço a pagar. É através da redenção. Há um sofrimento e uma obediência intervindo. Nós não somos justificados livremente sem redenção, nem justificados pela sua graça sem a intervenção do sacrifício expiatório. Ah, como os homens se esforçam para livrarem-se disso! Há certas pessoas que se julgam filosóficas, que farão todo o possível para jogar terra na face desta doutrina da substituição. Mas é a própria alma, cabeça, fundação, cantos e pedra angular de todo o Evangelho. Se ela é deixada de fora, eu não hesito em dizer que o Evangelho pregado é outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos perturbam. Em vão, a consciência culpada procura algum terreno sólido sobre o qual descansar. Com desejo vão, os espíritos são quebrantados, até que se aplicam a Cristo. Até que Deus em carne humana eu veja, meus pensamentos não encontram conforto. O santo, justo e 3 vezes santo são terrores em minha mente. Mas se a face de Emanuel surge, a minha esperança, a minha alegria começa. Sua graça proíbe o meu medo servil. Seu amor remove os meus pecados. Não podemos abrir mão da doutrina da redenção, a redenção que há em Cristo Jesus. É isso, alma. Ouça isto. Você é justificada gratuitamente. Mas custou muito caro ao Salvador. Custou-lhe uma vida de obediência. Custou-lhe a morte vergonhosa, de agonia, de sofrimentos, todos imensuráveis. Houve o cálice da ira que você deveria beber para sempre e o qual você nunca poderia beber até o fundo. Ele deveria ser bebido por alguém. Jesus o bebeu. Levou o cálice aos lábios e logo a primeira gota o fez suar grandes gotas de sangue a cair no chão. Mas ele bebe retamente, embora a cabeça, as mãos e os pés estejam todos sofrendo. Bebe retamente, embora ele clame: meu Deus, por que me desamparaste? Bebe retamente, eu digo, até que nenhuma gota sombria ou borra pudesse ser encontrada dentro desse copo e, virando-o de cabeça para baixo, ele grita: está consumado! Está consumado! Assim ele entrega o Espírito. Em um enorme propósito de amor, o Senhor bebeu condenação a seco para cada um de seu povo por quem ele derramou o seu sangue. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Houve uma redenção por um sofrimento substitutivo, uma redenção pela obediência vicária, uma redenção pela interposição de Cristo em nosso favor. Para suportar o que nunca poderíamos suportar,
a justa ira de seu Pai. Você entende isso, pecador? Você entende isso? Se você não entende, então Deus vai ajudá-lo a compreender agora. Porque é uma coisa do presente. Não está aqui um particípio no presente? Sendo justificados gratuitamente, ou seja, justificados agora. Ó, pecador, agora você está condenado. Mas se você agora olhar para Jesus permanecendo como a vítima em seu lugar, se agora você confiará em Jesus morrendo em seu lugar, você será agora justo. Os seus pecados serão perdoados agora. A justiça deverá agora ser a sua e você conhecerá o significado desse texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Você vê, então, o que significa justificação? Oh, que você aprecie isto! Isso fará você saltar de alegria se você o provar.